A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. É uma bênção de Deus ter você aqui todos os dias para este momento tão especial que é orar ao Senhor. Hoje nós vamos clamar juntos para que o Espírito Santo visite o seu lar, entre na sua casa e liberte a sua família com poder e autoridade. Se você permanecer firme e forte até o final, eu creio em nome de Jesus que uma atmosfera de paz, libertação e transformação vai tomar conta da sua casa. E aquilo que tem tentado trazer peso, tristeza e divisão será quebrado pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, prepare o seu coração, fortaleça a sua fé e ore comigo, porque o Espírito Santo quer tocar a sua família neste momento. E se você permite que ele já comece a tocar enquanto oramos, já escreva assim nos comentários: toca agora, Espírito Santo. Enquanto você escreve, vamos falar com Deus assim: Santo Espírito de Deus, neste momento eu me coloco na tua santa presença com a alma necessitada e com a esperança de quem sabe que somente tu podes transformar tudo ao meu redor, meu Pai. Eu te peço com sinceridade, entra em meu lar com tua presença poderosa. Visita a minha casa, percorre cada cômodo, toca cada parede, alcança cada espaço onde meus pés pisam e onde minha família vive todos os dias. Que a tua presença santa seja sentida em cada ambiente e que nenhum lugar dentro deste lar fique sem a tua luz, sem o teu amor e sem a tua paz. Espírito Santo, entra pela porta da frente da minha casa e permanece aqui. Faz deste lugar um ambiente de paz, de descanso, de alegria e de união. Que toda a atmosfera pesada, toda a tristeza acumulada, toda a angústia escondida e todo o sentimento ruim que tenha encontrado espaço dentro deste lar seja dissipado agora pela força da tua presença. Que onde havia peso, venha leveza. Que onde havia choro, venha consolo. Que onde havia medo, venha segurança. Que onde havia inquietação, venha a tua paz, que acalma profundamente a alma. Eu te peço, Espírito Santo, toca cada pessoa que vive comigo. Visita cada coração dentro desta casa. Conheces nossas lutas, nossas dificuldades, nossas preocupações silenciosas e as batalhas que ninguém vê. Tu sabes das noites em que choramos em silêncio, dos momentos em que nos sentimos cansados, sobrecarregados e sem direção. Por isso eu te peço, sopra teu vento de vida sobre a minha família, renova nossas forças, fortalece nossa união e traz de volta a alegria que muitas vezes foi roubada pelas preocupações da vida. Espírito Santo, enche meu lar com tua presença ao ponto de que qualquer pessoa que entrar aqui sinta que este é um lugar separado, um lugar abençoado, um lugar onde o amor de Deus habita. Que dentro da minha casa haja respeito, compreensão, carinho e cuidado uns pelos outros. Que toda palavra dura seja transformada em palavras de amor. Que toda discussão dê lugar ao entendimento. Que toda frieza seja vencida pelo calor do amor e da união. Eu te peço também, Espírito Santo, visita os cantos escondidos do meu coração, porque muitas vezes eu também preciso ser transformado dentro da minha própria casa. Cura em mim aquilo que me impede de amar melhor, de compreender melhor e de agir com mais paciência. Retira de dentro de mim toda a impaciência, toda a irritação, todo o peso emocional que acaba afetando quem eu amo. Faz de mim uma pessoa mais cheia da tua presença, para que eu seja instrumento de paz dentro do meu próprio lar. Minha amiga, meu amigo, talvez você more numa casa bonita por fora, mas você sente que falta algo por dentro. Tem paredes, tem móveis, tem tudo, mas ainda assim, uma inquietação que não passa, uma tensão no ar que você não consegue explicar. Talvez o problema não seja a sua casa, talvez seja o que está faltando dentro dela, porque existe uma grande diferença entre uma casa e um lar abençoado por Deus. Esta oração que preparei com muito carinho e muito joelho no chão
tem o poder de mudar completamente a atmosfera da sua casa. Uma oração que vai falar diretamente sobre aquela preocupação que está pesando, aquela divisão que está doendo, aquele desânimo que está sufocando. E você vai perceber que quando você estiver orando, algo vai mudar. Não nas paredes, mas no que habita entre elas. Essa oração é para você e para sua família. Agora, continuemos orando assim a Deus. Senhor meu Deus, faz agora com que a tua luz brilhe dentro desta casa e expulse toda a escuridão, meu Pai. Se houver tristeza, traz alegria. Se houver preocupação, traz descanso. Se houver desânimo, traz esperança. Se houver divisão, traz reconciliação. Se houver qualquer sentimento de derrota, traz renovação. Que tua presença poderosa transforme completamente a atmosfera deste lugar, para que minha casa seja conhecida como um lar de paz, um lar de amor e um lar cheio da tua presença. Eu te entrego cada preocupação relacionada à minha família. Entrego os desafios financeiros, as preocupações emocionais, os problemas de relacionamento, as dores escondidas e tudo aquilo que tem tentado roubar nossa tranquilidade. Coloco diante de ti cada necessidade, cada luta e cada situação que pesa sobre nossos ombros. E te peço, Espírito Santo, assume o controle deste lar, reina sobre esta casa, governa cada decisão, cada palavra e cada atitude. Que nunca nos falte tua presença, porque sem ti a casa pode estar bonita por fora, mas vazia por dentro. Sem ti podemos ter paredes, móveis e conforto, mas ainda assim faltar paz verdadeira. Por isso, eu não quero apenas uma casa construída com mãos humanas. Eu quero um lar cheio da tua presença, cheio da tua luz e cheio da tua graça. Quero sentir que ao entrar pela minha porta, existe paz, existe amor e existe algo diferente, porque tu estás aqui. Espírito Santo, permanece em meu lar todos os dias, não apenas em momentos de oração, não apenas quando estamos reunidos, mas em cada amanhecer, em cada refeição, em cada conversa, em cada noite antes de dormir. Que tua presença seja constante e real entre nós. Que ao acordarmos, possamos sentir tua paz. E ao deitarmos, possamos descansar, sabendo que tu estás cuidando de tudo. Eu declaro que minha casa pertence a Deus. Meu lar pertence a Deus. Minha família pertence a Deus. E que tua presença, Espírito Santo, seja o maior tesouro dentro destas paredes. Faz morada aqui, habita aqui, permanece aqui. E que nunca mais este lar seja o mesmo depois da tua visita poderosa. Amém. Amados, deixa eu te contar um poderoso testemunho enviado pela nossa irmã inscrita do canal. Perceba como Deus age na vida daqueles que se apegam a Ele. Foi assim a história da irmã Benedita Castro, de Florianópolis, Santa Catarina. Benedita, conhecida como Bené, tem 3 filhos e um marido que bebia desde antes do casamento. Ela sabia disso quando se casou. Achou que o amor seria suficiente para mudar ele um dia. E assim se passaram 23 anos, o tentando. Quando o filho do meio de 18 anos chegou em casa cambaleando numa noite de sábado, igualzinho ao pai, Bené foi até o banheiro, fechou a porta, sentou no chão de cerâmica fria e ficou olhando para o nada. Não tinha mais lágrima, não tinha mais forças para orar. Só uma frase que saiu quase sem querer, em voz baixa, que falar mais ou menos assim: Espírito Santo, eu não aguento mais carregar essa família sozinha. Se o Senhor não vier agora, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Bené conta que naquele banheiro pequeno, naquela noite, sentiu um calor que não era do clima, até porque era inverno naquela época. Ficou ali uns 20 minutos. Quando levantou e abriu a porta, algo nela estava diferente. Não a situação. Ela estava diferente. Na segunda-feira, sem que ninguém tivesse falado nada, seu marido acordou mais cedo que o normal. Foi até a varanda e pediu para Bené marcar uma consulta médica. Disse que queria parar de beber
Já o filho, que havia dormido o dia inteiro, apareceu para jantar e ficou quieto à mesa. Bené não entendeu o que havia acontecido. Sua amiga Neusa, que acompanhou tudo de perto, disse para ela: Bené, quando a mãe é tocada pelo Espírito Santo, a casa inteira sente. Pela honra e glória de Deus, seu marido está há 1 ano e meio sem beber. Seu filho foi batizado e já está trabalhando. E Bené ainda vai ao mesmo banheiro às vezes, não por desespero, mas por gratidão. É lá que ela sente que o Espírito Santo de Deus conhece o endereço dela. Oh glória! Com a mesma fé da nossa irmã Benedita, vamos falar com Deus assim: Pai amado, eu agora me prostro diante da tua presença, assim como fez nossa irmã Bené, que um dia entrou naquele banheiro cansada, sem forças e sem saber mais o que fazer. Talvez eu também esteja vivendo dias em que sinto que estou carregando peso demais sobre os meus ombros, Pai. Talvez por fora eu esteja tentando parecer forte, tentando manter tudo de pé, tentando sorrir para que ninguém perceba o quanto minha alma está cansada. Mas por dentro, Senhor, eu estou exausto. Há momentos em que parece que minha casa está em guerra, que minha família está se perdendo diante dos meus olhos, e tudo o que eu tento fazer parece não ser suficiente. Por isso hoje eu te faço a mesma oração de um coração quebrantado. Espírito Santo, eu não aguento mais carregar minha família sozinho. Se tu não vieres agora, eu não sei o que será de nós. Senhor, toca naquele familiar que parece não querer ouvir ninguém. Toca naquela pessoa dentro da minha casa que está presa em vícios, em escolhas erradas, em caminhos destrutivos. Toca naquele coração endurecido que parece distante de ti e distante de todos. Eu sei que existem situações que já saíram das minhas mãos, problemas que eu não consigo resolver, batalhas que meus conselhos não conseguem vencer. Mas aquilo que eu não posso transformar, tu podes. Aquilo que eu não consigo alcançar, teu Espírito alcança. Aquilo que parece impossível para mim, continua sendo totalmente possível para ti. Espírito Santo, visita quem eu amo enquanto dorme. Toca os pensamentos, toca a mente, toca a consciência, toca os sentimentos. Faz nascer arrependimento onde hoje existe orgulho. Faz nascer consciência onde hoje existe rebeldia. Faz nascer vontade de mudar onde hoje existe acomodação. Faz nascer sede de transformação onde hoje existe destruição. Que aqueles que estão se perdendo encontrem novamente o caminho da luz. Que aqueles que estão afundando encontrem em ti uma nova chance. Que aqueles que desistiram de lutar sintam novamente esperança. E obrigado, Espírito Santo, porque mesmo quando ninguém entende minha dor, tu entendes. Mesmo quando ninguém vê minhas lágrimas, tu vês. Mesmo quando eu acho que estou sozinho, tu estás comigo. E eu descanso nessa certeza. Minha casa pertence ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, e aquilo que está nas tuas mãos jamais estará perdido. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã, meu irmão, se você crê que o Espírito Santo está entrando em seu lar neste momento, deixe seu like como um gesto positivo de gratidão a Deus, declarando que sua casa pertence a Ele e que sua família viverá debaixo da presença dEle. Senhor, eu abro meu coração para te buscar com sinceridade, porque reconheço que sem ti o meu lar perde sua força, perde sua direção e perde sua paz. Por isso eu te peço, derrama a tua paz sobre a minha família. Visita cada pessoa da minha casa, toca cada coração, alcança cada mente e entra em cada ambiente onde houver preocupação, tensão, tristeza ou sofrimento. Que a tua presença venha como um vento suave sobre o meu lar, trazendo calma para aquilo que está agitado, trazendo descanso para aquilo que está cansado e trazendo esperança para aquilo que parecia perdido. Espírito Santo, eu te peço que acalmes os corações aflitos dentro da minha casa.
Tu conheces as preocupações que cada um carrega em silêncio, os medos que muitas vezes ninguém fala, as dores escondidas atrás de sorrisos e as lutas internas que cada membro da minha família enfrenta. Tu sabes das lágrimas derramadas no secreto, das noites mal dormidas, dos pensamentos pesados e das angústias que tentam roubar a alegria de dentro do nosso coração. Por isso, eu te peço, visita cada um de nós com teu consolo e faz cessar toda a aflição. Que a tua paz reine dentro do meu lar. Que ela esteja em nossa mesa, em nossas conversas, em nossos momentos juntos e até mesmo em nossos silêncios. Que a paz do Senhor esteja sobre nossas palavras, para que haja mais compreensão e menos discussões. Que esteja sobre nossos sentimentos, para que haja mais amor e menos mágoas. Que esteja sobre nossas atitudes, para que haja mais paciência e menos irritação. Eu te peço, Espírito Santo, toma o controle da atmosfera da minha casa e transforma todo o ambiente pesado em um ambiente de leveza, descanso e harmonia. Retira do nosso meio toda inquietação que tem perturbado nossa convivência, toda a ansiedade que tem gerado preocupação excessiva, todo o medo do amanhã, toda a tristeza que tenta apagar nosso brilho, todo o peso emocional que tem roubado a nossa tranquilidade. Eu entrego agora diante de ti. Leva embora tudo aquilo que não vem de ti e que tem causado desgaste dentro da minha família. Limpa nosso coração de todo sentimento ruim, de toda palavra maldita lançada em momentos de raiva, de toda ferida causada por discussões e de toda distância emocional que foi crescendo entre nós. Meus irmãos, você sabe o que é chegar em casa e o silêncio pesar mais do que qualquer barulho. Quando as palavras ficam presas na garganta, quando cada um se fecha no seu canto, quando o ambiente que era para ser um lugar de alegria e união parece um campo de batalha disfarçado de família. É estranho como a gente luta tanto pelo de fora, pelo emprego, pela conta, pela aprovação de pessoas que nem nos amam, e esquece de lutar pelo que há de mais precioso, nossa família. Mas se eu te disser que sim, existe uma paz que não depende de ninguém mudar de comportamento primeiro. Uma paz que não espera a situação melhorar para chegar? Você acreditaria em mim? O Espírito Santo não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele entra onde nenhuma terapia, nenhuma conversa difícil e nenhum esforço humano consegue chegar, no fundo do coração. Então, se hoje tem alguém no seu lar que está com o coração apertado, se tem uma relação que parece não ter mais jeito, ou se você mesmo está carregando esse peso que ninguém vê, continua aqui firme na presença de Deus. Porque o que eu vou compartilhar agora com você em oração pode ser exatamente o que você, a sua família, estava esperando. Vamos falar com o nosso Deus assim: Pai amado, traz cura para os relacionamentos dentro da minha casa, meu Senhor. Onde houver frieza, traz amor novamente. Onde houver silêncio causado por mágoa, traz reconciliação. Onde houver afastamento, traz aproximação. Onde houver dureza de coração, traz quebrantamento. Eu te peço que o Senhor restaure os laços que foram enfraquecidos pelo tempo, pelas dificuldades e pelas lutas da vida. Que dentro da minha família exista novamente carinho, respeito, união e alegria de estarmos juntos. Também te peço que guardes a mente de cada pessoa da minha casa. Protege-nos de pensamentos negativos, de palavras de derrota, de sentimentos de fracasso e de tudo aquilo que tenta nos convencer de que não existe saída. Que a nossa mente seja preenchida com esperança, confiança e serenidade. Que mesmo diante das dificuldades, possamos permanecer firmes, sabendo que Tu estás cuidando de nós e guiando cada passo da nossa caminhada. Espírito Santo, ensina-nos a viver em paz uns com os outros. Dá-nos sabedoria para ouvir mais e falar melhor.
Dá-nos humildade para reconhecer nossos erros e coragem para pedir perdão quando necessário. Ensina-nos a tratar uns aos outros com mansidão, mesmo nos dias difíceis. Que o amor fale mais alto do que o orgulho dentro da nossa casa. Que o perdão seja maior do que qualquer ofensa, que a união seja mais forte do que qualquer problema que tente nos dividir. Eu te peço também pelos momentos em que minha família se sente cansada, abatida e sem forças. Renova cada coração, renova cada mente, renova cada esperança. Sopra novo ânimo sobre nós e lembra-nos de que não estamos sozinhos em nenhuma batalha. Quando o desânimo quiser entrar, que a tua presença nos fortaleça. Quando a tristeza quiser dominar, que a tua alegria nos envolva. Quando a preocupação quiser nos sufocar, que a tua paz nos abrace profundamente. Que dentro da minha casa exista descanso emocional. Que ao entrar em nosso lar, cada pessoa sinta paz. Que quem estiver aflito encontre alívio. Que quem estiver cansado encontre descanso. Que quem estiver triste encontre consolo. Que nossa casa seja um lugar onde a tua presença habita. Onde o amor floresce e onde a paz permanece todos os dias. Espírito Santo, eu entrego minha família em tuas mãos e te peço, cobre-nos com tua paz. Protege nossos corações e não permita que nada roube a tranquilidade que vem de ti. Que a tua presença permaneça sobre nós hoje, amanhã e sempre, trazendo equilíbrio, cura, serenidade e amor para dentro do nosso lar. E que em todos os dias da nossa vida, a nossa casa seja conhecida como um lugar onde a paz do Senhor habita. Meu amado, minha amada. Se você deseja que a paz do Espírito Santo preencha a sua casa neste momento, escreva aqui nos comentários: minha casa tem a paz do Senhor. Ao declarar essas palavras, você estará profetizando que a paz do Espírito Santo governará cada ambiente do seu lar e tocará cada pessoa da sua família. Amém? Meu Deus, eu reconheço que somente o teu poder é capaz de alcançar lugares onde meus olhos não conseguem ver e tocar feridas que minhas mãos não conseguem curar. Eu clamo a ti pela minha família, por cada pessoa que faz parte da minha casa, por aqueles que vivem perto de mim e também pelos que estão distantes, mas permanecem guardados dentro do meu coração. Visita agora cada um deles com a tua presença poderosa e envolve todos com a tua luz. Espírito Santo, liberta minha família de todo mal. Quebra toda corrente invisível que esteja prendendo aqueles que eu amo. Desfaz toda influência ruim, toda palavra lançada contra nós, toda inveja, toda maldade, toda armadilha preparada em segredo. Que todo peso espiritual que tenha tentado se instalar em nosso lar seja removido agora pelo teu poder. Que toda escuridão recue diante da tua luz e que toda força contrária seja vencida pela tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, entra em cada canto da minha casa e purifica todo o ambiente. Que todo lugar onde houve tristeza seja preenchido com paz. Que todo espaço onde houve medo seja tomado pela tua segurança. Que todo ambiente onde houve choro seja inundado pela tua alegria. Limpa o meu lar de tudo aquilo que não vem de ti. Santifica cada parede, cada quarto, cada porta, cada janela e faz da minha casa um lugar protegido pela tua presença. Meu irmão, minha irmã, você já olhou para alguém da sua família e sentiu lá no fundo que algo não estava certo, mas não conseguia explicar o quê? Não é exagero seu, não. É um peso que você carrega, às vezes em silêncio, sem saber como nomear. É aquela sensação de que, por mais que você tente, certas coisas simplesmente não mudam, entende? E sabe o que é mais bonito nisso tudo, meus irmãos? Você ainda está aqui, ainda acredita, ainda busca. E isso já diz muito sobre quem você é. O que eu quero te mostrar hoje não é uma lista de regras, nem uma promessa vazia.
É uma oração que nasce do clamor real de quem ama sua família de verdade e que reconhece que só o Espírito Santo de Deus tem poder para chegar onde nenhuma palavra humana alcança. Aguente firme até o final da oração, pois o que vem a seguir pode ser exatamente o que o seu coração estava esperando ouvir. Oremos assim ao Pai Celestial. Santo Espírito de Deus, vai visitando agora cada membro da minha família de forma individual, Senhor. Toca naquele que está sofrendo em silêncio e ninguém percebe. Abraça aquele que sorri por fora, mas está cansado por dentro. Fortalece aquele que pensa em desistir. Renova aquele que está sem esperança. Cura aquele que está ferido emocionalmente. Levanta aquele que está abatido pela vida. Traz libertação sobre aquele que está preso em pensamentos negativos, em angústias, em dores profundas que ninguém conhece. Eu te peço, Espírito Santo, quebra toda divisão dentro da minha família. Remove toda briga constante, toda falta de perdão, toda palavra dura, toda mágoa acumulada, toda ferida antiga que ainda causa distância entre nós. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver frieza, derrama amor. Onde houver afastamento, gera reconciliação. Onde houver falta de diálogo, traz entendimento. Une novamente os corações da minha família e faz nascer entre nós um amor verdadeiro, sincero e restaurador. Espírito Santo, se existe alguém na minha família sendo oprimido pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza ou pelo desânimo, eu te peço, liberta essa pessoa agora. Quebra todo o sentimento de opressão, toda angústia constante, toda inquietação que tira a paz. Derrama descanso sobre a mente, serenidade sobre o coração e esperança sobre a alma. Que toda perturbação seja substituída pela tua paz sobrenatural. Eu também te entrego aqueles da minha família que se afastaram do caminho do bem, que estão perdidos, confusos, machucados ou vivendo sem direção. Vai até onde eu não consigo ir. Fala ao coração deles de uma forma profunda. Toca onde ninguém consegue tocar. Mostra que ainda existe esperança, que ainda existe recomeço, que ainda existe um futuro preparado para eles. Resgata quem está distante, levanta quem caiu, restaura quem se perdeu. Espírito Santo, quebra toda a herança de dor que vem se repetindo na minha família há gerações. Quebra ciclos de sofrimento, de abandono, de vícios, de traições, de fracassos, de doenças emocionais e de toda dor que parece passar de uma geração para outra. Que aquilo que machucou os que vieram antes de mim não continue alcançando aqueles que virão depois de mim. Eu declaro que pelo teu poder toda a cadeia é interrompida e toda repetição de sofrimento é quebrada. Coloca teus anjos ao redor da minha casa e da minha família. Guarda quando sairmos e quando entrarmos. Protege cada caminho, cada decisão, cada passo e cada escolha. Livra-nos de acidentes, perigos, violências, notícias ruins e de todo mal inesperado. Que nenhum plano contrário prospere contra nós e que nenhuma arma levantada tenha força para destruir aquilo que tu estás protegendo. Espírito Santo, enche o meu lar com a tua presença diariamente, que a paz seja sentida dentro da minha casa. Que o amor seja mais forte que qualquer problema. Que a união seja maior do que qualquer dificuldade. Que a esperança permaneça mesmo nos dias difíceis. E que cada pessoa da minha família sinta que não está sozinha, porque a tua presença está conosco em todos os momentos. Eu confio que tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo. Eu creio que tu estás libertando mesmo quando tudo parece silencioso. Eu acredito que grandes mudanças estão acontecendo agora no mundo espiritual e que a minha família está sendo tocada, guardada e restaurada pelo teu poder. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que a libertação está chegando sobre a minha casa e que nenhum mal permanecerá onde a tua presença habita.
minha amiga, meu amigo. Agora, declare assim escrevendo nos comentários: minha casa é livre. Ao declarar isso, você não só profetiza libertação sobre sua família, mas também fortalece sua fé perante a Deus. E deixe o seu like como um ato de concordância com esta palavra, acreditando que o Espírito Santo já está agindo poderosamente sobre o seu lar, amém? Espírito Santo, fortalece os laços da minha casa e derrama sobre o meu lar a tua presença transformadora. Entra em cada cômodo, em cada ambiente, em cada detalhe da minha casa e faz deste lugar um espaço de paz, de descanso, de amor e de comunhão contigo. Eu te convido para habitar entre nós, para ser o centro da nossa família, para conduzir nossos passos e para nos ensinar a viver em unidade todos os dias. Espírito Santo, tu conheces as lutas silenciosas que muitas vezes acontecem dentro do meu lar. Tu sabes das palavras que machucaram, das atitudes que feriram, das mágoas que foram guardadas em silêncio e das barreiras que foram se levantando entre aqueles que deveriam caminhar unidos. Por isso eu te peço, remove toda divisão do meio da minha família. Arranca toda raiz de orgulho, toda dificuldade de perdoar, toda frieza no relacionamento e toda distância emocional que tenha sido construída entre nós. Quebra, Espírito Santo, tudo aquilo que tem tentado enfraquecer os laços da minha casa. Todo desentendimento constante, toda discussão sem motivo, toda irritação excessiva, toda falta de paciência e toda palavra lançada em momentos de raiva. Purifica o ambiente do meu lar e leva embora toda a energia pesada, todo o clima de tensão e todo o sentimento ruim que tenha tentado se instalar dentro da minha família. Minha irmã, meu irmão, você bem sabe que em algumas situações a gente tenta resolver com conversa, com paciência, às vezes com o silêncio mesmo. Mas tem horas que o cansaço fala mais alto do que o amor. E aí, no meio dessa realidade que dói, existe algo que a maioria das pessoas esquece de chamar: o Espírito Santo. Não como uma palavra bonita de oração, mas como uma presença real, capaz de entrar onde nenhuma terapia chega, onde nenhuma conversa ainda conseguiu tocar. Se você tem carregado consigo uma família distante, de laços que foram se afrouxando com o tempo, continua firme aí na presença do Pai. Porque o que vamos orar a Ele agora pode mudar a forma como você enxerga e ora pela sua casa. Oremos a Ele assim: amado Deus, ensina-nos a falar com amor, meu Pai. Ensina-nos a ouvir uns aos outros com mais paciência. Ensina-nos a compreender antes de julgar, a abraçar antes de apontar, a acolher antes de criticar. Que dentro da minha casa não exista espaço para gritos, para desprezo, para humilhações ou para palavras que ferem. Que dentro do meu lar floresçam o respeito, o carinho, a gentileza e o cuidado mútuo. Visita cada pessoa da minha família neste momento, Espírito Santo. Toca profundamente em cada coração. Onde houver dureza, coloca sensibilidade. Onde houver frieza, derrama amor. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver revolta, traz calma. Onde houver afastamento, gera reconciliação. Onde houver silêncio causado por dor, traz diálogo restaurador. Faz renascer entre nós a vontade de permanecer unidos e de lutar uns pelos outros. Espírito Santo, eu te peço também pelos familiares que estão distantes, por aqueles que se afastaram, por aqueles com quem houve rompimentos, por relacionamentos quebrados dentro da minha família. Tu és poderoso para restaurar aquilo que parecia perdido. Tu és poderoso para reconstruir pontes onde só existem muros. Tu és poderoso para fazer renascer amor onde só havia dor. Trabalha onde minhas mãos não conseguem alcançar e toca onde minhas palavras já não conseguem chegar. Liberta a minha família, Espírito Santo, de tudo aquilo que tenta aprisioná-la.
Liberta de vícios, de influências ruins, de palavras negativas, de pensamentos destrutivos, de comportamentos que adoecem o ambiente da casa. Liberta minha família de tudo que rouba nossa paz, de tudo que gera peso espiritual, de tudo que alimenta conflitos e destrói a harmonia entre nós. Que toda opressão, toda perturbação e toda confusão sejam afastadas agora pelo teu poder. Derrama sobre a minha casa um novo tempo de cura e restauração. Que as feridas emocionais sejam tratadas pela tua presença. Que os traumas do passado não continuem controlando o presente. Que tudo aquilo que causou marcas profundas em nossa família seja alcançado pelo teu amor restaurador. Traz cura para as lembranças dolorosas, para os relacionamentos abalados e para os corações cansados de tanto sofrer. Espírito Santo, fortalece nossos vínculos todos os dias, que possamos valorizar mais uns aos outros, que possamos reconhecer a importância da nossa família e agradecer pelo presente que é ter uns aos outros. Não permita que a correria da vida, os problemas diários ou as preocupações afastem nossos corações. Ensina-nos a cuidar uns dos outros, a estar presentes, a demonstrar amor em atitudes simples e a nunca deixar faltar afeto dentro da nossa casa. Que meu lar seja protegido pela tua presença. Que toda pessoa que entrar em minha casa sinta a paz que vem de ti. Que haja leveza no ambiente, alegria nas conversas, sinceridade nos relacionamentos e amor em cada gesto. Que minha casa seja um lugar onde haja descanso para a alma, acolhimento para o coração e segurança para todos que vivem nela. Espírito Santo, toma conta da minha família por inteiro. Segura cada um de nós com tuas mãos e não permita que nada nos separe daquilo que o Senhor deseja construir entre nós. Faz da minha casa um lugar de união verdadeira, de companheirismo sincero e de amor constante. Que sejamos uma família fortalecida, protegida, restaurada e guiada pela tua presença todos os dias da nossa vida. Minha amiga, meu amigo, agora te convido a declarar assim, escrevendo nos comentários: meu lar pertence ao Senhor. Declare essa frase, permitindo que essa verdade fortaleça sua casa e sua família diante de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, agora quero muito te pedir algo que está profundamente dentro do meu coração. Cura as feridas da minha família, meu Pai. Visita, Senhor, cada coração machucado dentro da minha casa. Cada pessoa que carrega dores que muitas vezes ninguém vê. Cada sofrimento escondido atrás de um sorriso. Cada lágrima derramada em silêncio. Cada tristeza guardada no mais íntimo da alma. Tu conheces aquilo que muitas vezes nem é falado entre nós. Tu sabes das dores antigas, das marcas profundas, das palavras que feriram, das atitudes que deixaram cicatrizes e dos momentos difíceis que abalaram a nossa união. Por isso eu te peço, entra com teu poder restaurador em cada parte da minha família. Vai, Espírito Santo, onde minhas mãos não podem alcançar. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura aquilo que o tempo ainda não conseguiu curar. Restaura aquilo que parecia perdido. Há feridas dentro da minha casa, Senhor, que nasceram de discussões, de decepções, de rejeições, de ausências, de traições, de abandono, de mágoas acumuladas e de palavras duras que foram lançadas em momentos de dor. Existem lembranças que ainda machucam. Existem situações que ainda pesam no coração. Existem sentimentos escondidos que continuam ferindo por dentro. Mas eu creio que não existe dor profunda demais que o Senhor não possa alcançar. Espírito Santo, sopra teu bálsamo sobre minha família. Derrama cura sobre os relacionamentos quebrados, sobre os diálogos interrompidos, sobre os abraços que deixaram de existir, sobre o amor que foi ferido pelas dificuldades da vida. Onde houve frieza, traz calor.
Onde houve afastamento, traz reconciliação. Onde houve divisão, traz união. Onde houve ressentimento, traz perdão verdadeiro. Que toda raiz de amargura seja arrancada do nosso meio e que toda tristeza acumulada dê lugar à paz que vem de ti. Amados, talvez você saiba que um silêncio machuca mais do que qualquer briga. É aquele tipo de silêncio de quem foi ferido e nunca disse nada. De quem guardou mágoa por tanto tempo que nem lembra mais a forma que começou. Talvez você olhe para sua família hoje e veja pessoas que se amam, mas que ainda carregam feridas que ninguém tocou, uma palavra que ficou no ar, uma decepção que nunca foi resolvida, uma dor que todo mundo sente, mas ninguém fala. E a gente tenta resolver com conversas, com tempo, com paciência, mas tem ferida que só uma presença maior do que a nossa consegue alcançar. Se você sente que sua família precisa de uma cura que vai além do que os seus braços conseguem abraçar, continua comigo em oração, porque a seguir vamos pedir que o Espírito Santo entre em cada coração dentro da sua casa e cure o que o tempo ainda não conseguiu sanar. Então vamos falar com ele assim: Santo Espírito de Deus, eu te entrego agora os corações cansados dentro da minha família, meu Pai amado. Aqueles que estão sobrecarregados emocionalmente, aqueles que se sentem sozinhos mesmo estando cercados de pessoas, aqueles que já passaram por tantas decepções que aprenderam a esconder seus sentimentos, aqueles que já não sabem mais como expressar sua dor. Visita cada um deles agora, Espírito Santo. Entra nos lugares da alma que foram fechados pela dor. Toca nas áreas onde existem traumas, medos, inseguranças e feridas emocionais que ainda não cicatrizaram. Que teu amor invada cada espaço ferido e traga restauração completa. Cura também, Senhor, as dores causadas por palavras. Quantas vezes palavras ditas sem pensar feriram profundamente dentro da minha casa? Quantas vezes frases duras ficaram marcadas no coração de alguém? Quantas vezes houve críticas, ofensas, julgamentos e falta de compreensão? Eu te peço, apaga todo o peso dessas palavras dolorosas e ensina nossa família a falar com amor, com sabedoria, com paciência e com graça. Que dentro da minha casa haja mais palavras que edificam do que palavras que ferem. Que haja mais compreensão do que julgamento, mais abraço do que distância, mais amor do que orgulho. Espírito Santo, cura as dores que vieram das perdas que minha família enfrentou. Cura os traumas deixados por momentos difíceis, por lutos, por crises, por dificuldades financeiras, por enfermidades, por decepções e por batalhas que marcaram a nossa história. Há feridas que vieram de situações que ninguém escolheu viver, mas que deixaram marcas profundas em nós. Por isso, eu te peço, transforma nossa dor em testemunho, transforma nossas lágrimas em força, transforma nossas cicatrizes em marcas de superação e fé. Não permita, Senhor, que minha família continue vivendo presa ao sofrimento do passado. Que todo o peso emocional que ainda carregamos seja retirado agora. Que toda tristeza antiga seja levada embora. Que toda lembrança dolorosa perca sua força. Que todo sentimento de culpa, arrependimento e remorso seja tratado pelo teu amor. Ensina-nos a deixar para trás aquilo que já passou e a caminhar em direção a um novo tempo de cura, paz e restauração. Espírito Santo, quebra todo ciclo de dor dentro da minha família. Se houver gerações marcadas por sofrimento, conflitos, abandono, dureza, traumas e relacionamentos quebrados, que esse ciclo termine agora pelo teu poder. Que uma nova história comece dentro da minha casa. Uma história de cura, de diálogo, de amor, de respeito, de união e de paz. Que nossa família não seja conhecida pela dor que enfrentou, mas pela restauração que recebeu das tuas mãos. Eu declaro que minha casa pertence ao Senhor.
Minha família pertence ao Senhor, e tudo aquilo que estava ferido será curado, tudo aquilo que estava quebrado será restaurado, tudo aquilo que estava machucado será tocado pelo teu amor. Faz nascer novamente dentro do nosso lar a alegria, a leveza, o carinho, o cuidado e a esperança. Que haja paz em cada ambiente da nossa casa e amor em cada relacionamento dentro dela. Espírito Santo, permanece conosco e faz da minha família um lugar de cura, de refúgio e de amor verdadeiro. Que tua presença esteja em cada conversa, em cada abraço, em cada refeição, em cada encontro e em cada momento vivido juntos. E que nunca falte dentro do nosso lar a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, restaurando-nos e sarando cada ferida invisível que ainda existe em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, se você crê que Deus já está trazendo cura para dentro da sua casa, escreva aqui nos comentários: minha casa será curada hoje. Sua palavra declarada estará liberando sobre sua família que toda dor dará lugar à cura, toda mágoa dará lugar ao perdão e toda ferida dará lugar à restauração, em nome de Jesus. Espírito Santo, estende tuas mãos sobre esta casa, sobre cada parede, sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada canto que faz parte da minha vida e da vida da minha família. Que a tua paz habite aqui, que a tua luz permaneça aqui e que todo o ambiente deste lar seja preenchido pela tua presença santa. Eu te peço, Espírito Santo, envolve a minha casa com a tua proteção e não permita que nenhum mal encontre espaço para entrar. Guarda o lugar onde eu descanso, guarda o lugar onde eu me alimento, guarda o lugar onde compartilho minha vida com aqueles que amo. Que cada cômodo desta casa seja coberto pela tua paz e pela tua presença. Se houver qualquer peso espiritual, qualquer energia ruim, qualquer influência negativa tentando se aproximar, eu te peço que o Senhor afaste agora com o teu poder. Purifica este ambiente, limpa este lugar e transforma esta casa em um refúgio de paz, amor e segurança. Espírito Santo, protege minhas portas. Que tudo aquilo que não vem de ti fique do lado de fora. Que nenhuma palavra maldosa, nenhuma inveja, nenhuma maldição, nenhuma intenção ruim tenha força contra este lar. Coloca teus anjos ao redor da minha casa e estabelece uma muralha espiritual de proteção que ninguém consiga atravessar. Que toda pessoa que entrar aqui sinta a tua presença e que toda negatividade seja quebrada antes mesmo de chegar perto. Eu te peço também pela proteção física deste lar. Livra minha casa de acidentes, de perigos inesperados, de tragédias, de assaltos, de incêndios, de qualquer situação que possa trazer medo, dor ou destruição. Guarda este teto sobre minha cabeça, guarda a estrutura desta casa, guarda cada detalhe deste lugar onde vivo. Que tua mão poderosa esteja sobre tudo aquilo que pertence à minha família. Amados irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez na sua vida, você já chegou em sua casa, fechou a porta atrás de você e respirou fundo, como se aquele lugar fosse o único espaço do mundo onde você pode de verdade soltar toda a carga pesada? Eu não canso de falar nas minhas pregações que o lar tem um poder que muita gente às vezes subestima. Ele não é só quatro paredes como muita gente pensa. Ele carrega energia, memória, presença. E quando esse espaço está coberto, protegido de verdade, tudo muda. A forma como você dorme, a forma como as pessoas ao seu redor se sentem, a forma como a paz entra pela porta junto com você. Mas tem algo que ninguém nos ensinou na escola quando éramos crianças e que muda completamente a atmosfera da nossa casa. Não é algo que exige muito da gente. É um convite ao Espírito Santo de Deus a habitar cada canto do nosso lar e a guardar tudo que a gente ama. Simples assim,
Continua firme orando a Deus comigo, porque o que você vai aprender agora vai transformar para sempre a forma como você cuida das pessoas que você ama. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus orando assim: Santo Espírito de Deus, vem agora e protege aqueles que moram comigo, Pai amado. Guarda cada pessoa da minha família por onde ela andar. Protege quando sair de casa e protege quando voltar. Livra de acidentes, livra de pessoas mal intencionadas, livra de armadilhas, livra de notícias ruins, livra de todo o plano do inimigo. Que os meus familiares estejam guardados debaixo da tua proteção em todos os momentos, mesmo quando eu não puder estar perto deles. Cuida também daqueles que estão dormindo neste momento, daqueles que estão cansados, daqueles que estão enfrentando lutas em silêncio e não conseguem expressar sua dor. Que tua presença visite cada coração dentro desta casa. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver preocupação, traz descanso. Onde houver conflitos, traz reconciliação. Onde houver frieza, derrama amor e união. Espírito Santo, eu te peço que afaste de dentro do meu lar toda discussão constante, toda falta de entendimento, toda palavra dura e toda divisão. Que haja paz entre os que vivem aqui. Que haja respeito, paciência, carinho e compreensão. Que esta casa não seja um lugar de gritos e confusão, mas um ambiente onde o amor prevalece e onde a tua presença governa cada relacionamento. Protege também a mente daqueles que vivem neste lar. Livra minha família da ansiedade excessiva, do medo constante, da tristeza profunda, da angústia e de toda opressão emocional. Guarda nossos pensamentos e fortalece nosso interior para que nenhuma batalha emocional destrua nossa paz. Quando o desânimo tentar entrar, que a tua força renove nossas vidas. Quando a preocupação tentar dominar, que a tua paz nos abrace. Espírito Santo, eu entrego diante de ti tudo o que me preocupa em relação à minha família. O medo de perder alguém, o medo de ver quem eu amo sofrer, o medo do futuro, o medo do inesperado. Eu coloco tudo isso diante de ti porque reconheço que só o Senhor pode guardar aquilo que minhas mãos não conseguem controlar. Eu confio que tu estás cuidando de cada detalhe, mesmo quando meus olhos não conseguem ver. Se existe algum perigo invisível ao meu redor, livra-me antes mesmo que ele se aproxime. Se existe alguma armadilha sendo preparada contra mim ou contra minha família, desfaz agora com teu poder. Se existe alguma batalha espiritual acontecendo em silêncio, entra com teu fogo e traz vitória sobre esta casa. Que nenhum mal prospere, que nenhum ataque avance e que nenhuma obra contrária permaneça de pé. Espírito Santo, faz deste lar um lugar abençoado, protegido e cheio da tua presença todos os dias. Que aqui haja descanso, segurança e paz verdadeira. Que cada pessoa que entrar nesta casa sinta que este ambiente pertence a ti. Que a tua presença seja constante, que o teu cuidado seja visível e que a tua proteção nunca se afaste de nós. Eu descanso sabendo que minha casa está em tuas mãos. Eu descanso sabendo que minha família está guardada por ti. Eu descanso sabendo que, enquanto muitos confiam apenas em fechaduras e muros, minha maior segurança está na tua presença sobre este lar. Permanece conosco, Espírito Santo, hoje e sempre, guardando tudo aquilo que o Senhor me confiou. Meu irmão, minha irmã, agora declare com fé, escrevendo assim nos comentários: o Espírito Santo já está aqui. E deixe o seu like, mostrando que você crê que o Espírito Santo já está guardando cada canto do seu lar neste momento. Pai amado, eu insisto na tua maravilhosa presença, abrindo o meu coração para falar contigo com sinceridade, com fé e com esperança, meu Senhor. Eu te peço que visites a minha casa, que entres em cada cômodo do meu lar e alcances cada pessoa da minha família com o teu amor restaurador. Tu conheces o que ninguém vê,
Sabes das lutas silenciosas, das preocupações escondidas, dos medos que cada um carrega dentro do peito e das batalhas que muitas vezes são enfrentadas em silêncio. Por isso, eu te peço, sopra sobre a minha família o teu renovo e traz de volta a esperança que muitas vezes foi enfraquecida pelas dificuldades da vida. Espírito Santo, onde houver cansaço, derrama descanso. Onde houver desânimo, derrama força. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver preocupação constante, derrama paz. Eu te entrego cada pessoa da minha família que está cansada emocionalmente, desgastada mentalmente, abatida pelas pressões da vida e sobrecarregada pelas responsabilidades diárias. Tu sabes como existem dias em que o peso parece grande demais, em que a vontade de desistir tenta aparecer, em que o coração se sente fraco e sem forças para continuar. Mas eu creio que o Senhor é aquele que restaura, fortalece e levanta quem está abatido. Renova, Espírito Santo, o coração daqueles da minha família que perderam a motivação de seguir em frente. Renova aqueles que se sentem sem direção, sem perspectivas e sem alegria para viver. Toca profundamente aqueles que estão sorrindo por fora, mas por dentro carregam preocupações, dores e aflições que ninguém conhece. Que toda sensação de derrota, fracasso e desesperança seja arrancada agora pelo teu poder e que um novo tempo comece dentro do nosso lar. Eu te peço, Espírito Santo, sopra vida nova sobre os sonhos que foram esquecidos, sobre os planos que foram abandonados e sobre os corações que já não conseguem mais acreditar que dias melhores podem chegar. Que a esperança floresça novamente dentro da minha casa. Que a fé seja renovada em cada coração. Que cada membro da minha família volte a acreditar que ainda existem promessas, ainda existem caminhos abertos, ainda existem milagres reservados e ainda existe um futuro preparado por tuas mãos. Amados, alguma vez você já acordou sem conseguir lembrar como era sentir esperança? Como se o coração tivesse esquecido o sabor da leveza? Às vezes, a família não está em guerra, ela está exausta. Cada um carregando o seu peso em silêncio, tentando parecer forte para pedir ajuda. Mas se o que a sua família não precisa é de mais esforço, e sim de um sopro, daquele tipo de vento que ninguém explica de onde vem, mas que de repente muda a temperatura do lar inteiro. Entenda uma coisa, o Espírito Santo não precisa que a sua família esteja bem para agir. Ele age justamente onde há cansaço, onde há desânimo, onde a esperança parece ter sido esquecida num canto. Continue na presença do Pai firme, porque o que vamos clamar a Deus a seguir pode ser exatamente o sopro que a sua família estava esperando receber. Vamos clamar forte a Deus assim: meu Deus Todo-Poderoso, vai retirando agora da nossa casa todo ambiente pesado, toda tristeza constante, toda opressão, toda angústia e todo sentimento de fracasso. Que a tua presença invada este lar e transforme completamente a atmosfera da nossa família. Que onde antes havia peso, haja leveza. Onde antes havia lágrimas, haja consolo. Onde antes havia medo, haja confiança. Onde antes havia desânimo, haja coragem para continuar. Espírito Santo, fortalece cada membro da minha família diante das lutas diárias. Dá força para quem está pensando em desistir. Dá ânimo para quem se sente fraco. Dá coragem para quem está enfrentando desafios que parecem maiores do que pode suportar. Sustenta aqueles que estão cansados de lutar, aqueles que estão enfrentando batalhas longas, aqueles que já choraram tantas noites e quase não conseguem mais acreditar que tudo pode mudar. Que a tua presença seja a força que levanta, o abraço que consola e a voz que encoraja. Renova também os nossos relacionamentos dentro de casa, Espírito Santo. Onde houver distância emocional, traz aproximação.
Onde houver palavras duras, traz mansidão. Onde houver feridas abertas, traz cura. Onde houver frieza, traz amor novamente. Que a esperança não seja renovada apenas individualmente, mas que seja derramada sobre toda a nossa convivência, sobre a nossa união, sobre os nossos laços e sobre o amor dentro do nosso lar. Eu te peço que a minha família não seja vencida pelo cansaço desta vida, que não sejamos consumidos pelas preocupações, pelas pressões e pelas dificuldades que surgem no caminho. Ensina-nos a olhar para frente com confiança. Ensina-nos a levantar mesmo quando tudo parece difícil. Ensina-nos a continuar acreditando mesmo quando os ventos são contrários. Ensina-nos a permanecer unidos, fortalecidos e firmes diante de qualquer adversidade. Espírito Santo, sopra sobre a minha casa um novo tempo. Um tempo de alegria renovada. Um tempo de fé fortalecida, um tempo de esperança restaurada, um tempo em que cada pessoa da minha família volte a sorrir com sinceridade, volte a sonhar com coragem e volte a viver com paz no coração. Que nunca nos falte a certeza de que tu estás conosco em todos os momentos, cuidando de cada detalhe, sustentando cada passo e preparando dias de vitória para nós. Que dentro da minha casa haja sempre fé quando vierem as dificuldades, esperança quando surgirem as lutas e amor para permanecermos unidos em qualquer situação. Eu entrego a minha família em tuas mãos e declaro que o teu sopro de vida, de força e de renovo está repousando sobre cada um de nós neste momento. E eu creio que grandes mudanças começarão dentro do nosso lar pela força da tua presença. Meu irmão, minha irmã, agora é hora de declarar assim comentários: minha casa renasce hoje. E por favor, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra e assim possam também ter em suas casas renascidas pelo poder de Deus. Amém? Espírito Santo, tu és a fonte de toda provisão, de todo cuidado e de toda bênção que sustenta a minha vida, meu Pai. Eu venho te pedir que visites o meu lar, que entres em cada cômodo da minha casa, que toques cada pessoa da minha família e que derrames sobre nós a tua abundante prosperidade. Sopra sobre a nossa casa o teu favor, a tua graça e a tua provisão, para que nunca nos falte o pão de cada dia, para que nunca nos falte sabedoria, para que nunca nos falte esperança diante das dificuldades. Espírito Santo, tu conheces as necessidades que estão escondidas dentro do meu coração. Tu sabes das preocupações que muitas vezes me tiram o sono, dos boletos que chegam, das contas acumuladas, das portas que parecem fechadas, das oportunidades que ainda não apareceram, das orações silenciosas que faço pedindo ajuda quando ninguém está vendo. Por isso, eu te peço, entra com a tua providência onde minhas forças não conseguem alcançar. Move aquilo que está parado, destrava aquilo que está impedido. Abre caminhos onde até hoje eu só consegui enxergar barreiras. Derrama sobre a minha vida e sobre a minha família uma chuva de oportunidades, de portas abertas, de crescimento, de avanço e de conquistas. Que nunca falte alimento sobre a nossa mesa. Que nunca falte paz dentro do nosso lar. Que nunca falte união entre aqueles que vivem nesta casa. Que nunca falte amor para enfrentarmos juntos qualquer dificuldade. Eu te peço que abençoes as mãos que trabalham nesta família. Abençoa cada esforço, cada tentativa, cada projeto, cada sonho, cada busca por dias melhores. Faz prosperar tudo aquilo que colocamos diante de ti com sinceridade e dedicação. Irmãos, você já teve aquele momento em que olhou para a sua vida, para as pessoas que ama e sentiu algo retraído no peito? Não era medo. Era uma pergunta que dizia mais ou menos assim: e se não for suficiente? Essa sensação é mais comum do que você pensa, e ela não é fraqueza, não. Ela é o coração que ama e que cuida, querendo o melhor para quem vive sob o mesmo teto.
Mas quero te lembrar que existe uma presença que já está no seu lar, esperando ser convidada para agir. Uma presença que não apenas consola, mas abre portas, move recursos e transforma escassez em provisão. Na oração a seguir, que iremos fazer juntos, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele possa, provedor para sua família, as bênçãos em cada detalhe do seu lar. Vamos falar assim com ele. Santo Espírito de Deus, visita aqueles momentos em que o medo da escassez tenta dominar meu coração, Pai amado. Muitas vezes eu me preocupo com o amanhã. Muitas vezes eu me pergunto como as coisas irão se resolver. Muitas vezes minha mente se enche de ansiedade por não saber o que fazer. Mas hoje eu entrego toda essa preocupação em tuas mãos, porque sei que tu és poderoso para cuidar de cada detalhe da minha vida. Ensina-me a confiar mais, a descansar mais e a acreditar que a tua provisão chegará no tempo certo. Eu te peço também, Espírito Santo, que tires de dentro do meu lar toda a miséria, toda a falta, toda a escassez, toda a tristeza causada por dificuldades financeiras, toda a angústia que nasceu das lutas materiais, toda a preocupação excessiva que roubou a nossa paz. Remove de nossa casa toda a energia de derrota, todo o pensamento de fracasso, toda a palavra negativa lançada sobre a nossa família. Que toda obra contrária seja quebrada pelo teu poder e que sobre nós permaneça apenas a tua bênção, a tua proteção e o teu cuidado constante. Liberta a minha família, Espírito Santo, de tudo aquilo que tem aprisionado nossos caminhos. Se existem portas fechadas, abre pelo teu poder. Se existem impedimentos invisíveis, remove agora. Se existe desânimo em nossos corações, por causa das lutas enfrentadas, renova nossa esperança e fortalece nossa fé. Levanta cada pessoa desta casa para viver um novo tempo, um tempo de crescimento, de abundância, de restauração e de testemunhos. Eu declaro diante da tua presença que o meu lar pertence a ti, minha casa pertence a ti, minha família pertence a ti. Tudo o que temos e tudo o que somos está diante das tuas mãos. Por isso, Espírito Santo, governa nossa casa, reina em nosso ambiente, toma o controle de tudo o que diz respeito à nossa família, que haja ordem onde existia confusão, que haja paz onde existia discussão, que haja amor onde existia frieza, que haja união onde existia distância, que haja prosperidade onde antes havia falta. Faz florescer dentro do nosso lar dias melhores, traz notícias boas, traz respostas inesperadas, traz milagres financeiros, traz soluções urgentes, traz portas de emprego, traz crescimento profissional, traz promoção, reconhecimento, oportunidades e novos começos. Que a nossa casa seja conhecida como um lugar de paz, de alegria, de comunhão e de abundância espiritual e material. Que todos que entrarem em nosso lar sintam a tua presença e percebam que este lugar é guardado e abençoado por ti. Espírito Santo, permanece conosco em cada manhã, em cada tarde e em cada noite. Guarda nossa entrada e nossa saída. Guarda aqueles que amamos. Guarda nossos sonhos. Guarda nosso sustento. Guarda nossa esperança. E que nunca nos falte motivo para agradecer, porque sabemos que mesmo antes de vermos, tu já estás trabalhando em nosso favor. Eu recebo pela fé um novo tempo sobre a minha casa e declaro que grandes bênçãos estão chegando, porque tu estás visitando o meu lar com teu amor, teu poder e tua provisão. Se você crê, Cise, que seu lar já está prosperando pela presença do Senhor, escreva agora nos comentários: meu lar já prospera. E faça isso com fé, acreditando que novos tempos de provisão, abundância e milagres já estão acontecendo no seu lar. Amém? Pai, enche a minha casa com a tua presença e faz o teu amor verdadeiro habitar entre nós todos os dias, não só hoje. Eu te peço que entres em cada canto do meu lar,
em cada ambiente, em cada quarto, em cada detalhe da nossa convivência, e transformes tudo aquilo que precisa ser restaurado pelo teu toque de paz. Que a minha casa não seja apenas um lugar onde moramos, mas um ambiente onde a tua presença seja sentida, onde o amor floresça, onde o respeito prevaleça e onde a união seja mais forte do que qualquer dificuldade. Ensina-nos a amar uns aos outros de maneira sincera, profunda e verdadeira. Retira de dentro de nós todo sentimento de egoísmo, toda dureza no coração, toda frieza, toda indiferença e toda falta de compreensão. Que o teu Espírito nos ajude a enxergar uns aos outros com mais misericórdia, mais empatia e mais compaixão. Que dentro da nossa casa nunca falte amor, nunca falte carinho, nunca falte acolhimento, nunca falte perdão e nunca falte a disposição de cuidar uns dos outros. Espírito Santo, eu te peço que nos ensines a ter paciência uns com os outros. Nos dias difíceis, quando o cansaço falar mais alto, quando as preocupações tentarem roubar a nossa calma, ajuda-nos a lembrar que precisamos tratar uns aos outros com bondade e mansidão. Que as palavras dentro do nosso lar não sejam palavras de dor, mas palavras de vida. Que nossas conversas não sejam marcadas por gritos, mas por compreensão. Que nossas atitudes não sejam motivadas pela raiva, mas pela sabedoria e pelo amor. Eu te entrego cada relacionamento dentro da minha família. Se existe alguma ferida aberta, cura. Se existe alguma mágoa guardada, remove. Se existe alguma distância entre nós, aproxima novamente os nossos corações. Se existe alguma barreira criada por palavras duras, decepções ou desentendimentos, derruba agora, Senhor, tudo aquilo que tem impedido o amor de fluir entre nós. Faz nascer novamente o carinho, o diálogo, a amizade e a alegria de estarmos juntos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, eu sei que sonha com uma família unida, com uma casa onde o amor não precise ser cobrado, onde ele simplesmente esteja lá, presente, suave, real. Todo mundo sonha com isso, mas ninguém nos ensinou como realizar esse feito. E honestamente, a gente não consegue sustentar esse amor com força própria por muito tempo. Somos humanos e falhamos. Então, pare agora de se culpar, ou culpar alguém por talvez não ter uma família como você gostaria que fosse. E é por esse motivo que eu quero te convidar agora a parar por um instante, porque tem uma presença que pode habitar o que a gente e nem ninguém consegue construir sozinho. Vamos pedir ao Pai em oração assim: Espírito Santo de Deus, visita agora aqueles momentos em que nos sentimos cansados emocionalmente, quando parece difícil manter a calma, quando as pressões da vida tentam roubar nossa paz e nos fazem agir sem pensar. Nessas horas, ajuda-nos a respirar a tua presença e lembrar que o amor deve sempre ser maior do que qualquer irritação passageira. Que saibamos escolher o silêncio em vez da discussão, o abraço em vez do afastamento, a compreensão em vez do julgamento. Eu te peço também que ensines cada pessoa da minha casa a cuidar uns dos outros com mais atenção. Que ninguém seja indiferente à dor do outro. Que ninguém ignore o sofrimento de quem está ao lado. Que possamos perceber quando alguém estiver triste, cansado, sobrecarregado ou precisando de ajuda. Dá-nos sensibilidade para cuidar, humildade para servir e disposição para amar, até nos pequenos gestos, porque muitas vezes são os pequenos gestos que sustentam os grandes relacionamentos. Que a nossa casa seja um lugar de descanso e não de peso, que seja um lugar de refúgio e não de conflito, que seja um lugar de alegria e não de tristeza constante, que seja um ambiente onde todos sintam vontade de estar, porque ali existe paz, carinho e acolhimento. Que quem entrar em nosso lar perceba algo diferente, perceba leveza, perceba harmonia,
Perceba amor verdadeiro fluindo entre nós. Espírito Santo, guarda a nossa família de toda influência que tenta enfraquecer os nossos laços. Afasta toda divisão, toda inveja, toda contenda, toda desunião e tudo aquilo que tenta plantar frieza entre nós. Não permita que o orgulho seja maior do que o amor. Não permita que o silêncio causado pela mágoa dure mais do que deveria. Não permita que a falta de perdão destrua aquilo que o Senhor deseja fortalecer. Ensina-nos a valorizar uns aos outros enquanto temos tempo. Ensina-nos a demonstrar amor hoje, a cuidar hoje, a abraçar hoje, a dizer palavras boas hoje, a perdoar hoje, a aproveitar cada momento juntos com gratidão. Que nunca deixemos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje por quem amamos. Que não falte demonstração de carinho, que não falte atenção, que não falte reconhecimento, porque cada dia ao lado da nossa família é um presente precioso. Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha casa, a minha família, os meus relacionamentos e tudo aquilo que vivemos dentro do nosso lar. Reina sobre nós, habita entre nós, permanece em cada detalhe da nossa rotina. Que o Teu amor seja a base da nossa convivência, a força das nossas relações e a proteção constante da nossa casa. E que todos os dias possamos crescer mais em respeito, em paciência, em cuidado e em amor verdadeiro, refletindo dentro do nosso lar a beleza da Tua presença em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, agora quero novamente te convidar a declarar nos comentários assim: minha família é bênção do Senhor. Quando você declara com essas palavras publicamente, você profetiza amor, união e paz sobre a sua casa. E não esqueça de deixar o seu like como sinal de fé a Deus, mostrando que você acredita que o Espírito Santo está enchendo o seu lar de amor verdadeiro neste momento. Amém? Espírito Santo, faz morada permanente em nossa família, meu Pai. Não queremos sentir Tua presença apenas em momentos especiais, nem apenas quando enfrentamos dificuldades ou quando o medo bate à nossa porta. Queremos que o Senhor esteja conosco em todos os dias, em cada manhã ao acordarmos, em cada refeição à mesa, em cada conversa dentro de casa, em cada decisão que precisarmos tomar. Queremos que a Tua presença seja constante em nosso lar, que a Tua luz permaneça acesa dentro da nossa casa e dentro do coração de cada pessoa da nossa família. Espírito Santo, entra em cada ambiente da nossa casa e permanece conosco. Habita na sala onde nos reunimos, nos quartos onde descansamos, na mesa onde compartilhamos o alimento, nos corredores por onde caminhamos e em cada espaço que faz parte do nosso lar. Que não exista um só canto onde a Tua paz não esteja presente. Que toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda confusão e toda energia pesada sejam afastados pelo Teu poder. Eu te peço, Espírito Santo, não seja apenas um visitante em nossa casa. Faz morada permanente entre nós. Permanece quando tudo estiver bem. Permanece quando enfrentarmos lutas. Permanece quando houver silêncio. Permanece quando houver lágrimas. Permanece quando houver incertezas. Que nunca falte a Tua presença dentro do nosso lar, porque sabemos que quando o Senhor está presente, até o ambiente muda, até os corações se transformam, até a esperança renasce. Amados, deixa eu te perguntar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para observar. Você já percebeu como a sua casa tem uma atmosfera? Tem lar que, logo quando você entra, parece que algo te abraça por dentro. A paz está no ar, a leveza está nas conversas, não é mesmo? Mas isso não é coincidência, não, amados. Isso é presença. E se eu te disser que essa mesma presença não depende de tudo estar bem, que não vai embora no meio da crise, que não some quando a família discute ou quando o dinheiro aperta? Pois é. Então, deixa eu te lembrar uma frase dita por Jesus, lá em Mateus 11, 28, que diz assim:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo não foi chamado para ser visita, ele foi chamado para ser morador na casa dos oprimidos. E talvez o que a sua família mais precisa hoje não seja mais uma solução, seja reconhecer quem já está dentro da sua casa, esperando ser reconhecido. Fica comigo só mais um pouco, orando a Deus. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o seu lar para sempre. Oremos agora a Deus assim: Senhor amado, guia cada pessoa da minha família, Pai. Toca no coração de cada um com teu amor e com tua sabedoria. Onde houver palavras duras, traz mansidão. Onde houver discussões, traz entendimento. Onde houver frieza, traz amor novamente. Onde houver mágoas guardadas, traz cura e restauração. Que a tua presença transforme a maneira como nos tratamos, como nos ouvimos e como convivemos uns com os outros. Liberta a nossa família de tudo aquilo que não vem de ti. Afasta toda inveja, toda maldade, toda palavra lançada contra nós, toda intenção ruim, toda perturbação e toda obra maligna que tente se levantar contra a nossa casa. Que todo mal caia por terra diante do teu poder. Que toda armadilha preparada contra a nossa família seja quebrada. Que nenhuma força contrária tenha espaço para permanecer onde o Senhor habita. Espírito Santo, cobre nossa casa com teu poder. Guarda cada porta, cada janela, cada entrada e saída. Protege aqueles que saem para trabalhar, protege aqueles que estudam, protege aqueles que estão longe, protege aqueles que estão perto. Guarda cada passo da nossa família, guarda nossa saúde, guarda nossa mente, guarda nosso coração e guarda nossos sonhos. Que a tua presença seja percebida em nosso lar de forma tão forte que qualquer pessoa que entrar em nossa casa sinta a paz que vem de ti. Que nosso ambiente seja leve, que nosso lar seja um lugar de descanso, de amor, de união e de alegria. Que nossa casa seja conhecida não pelos problemas que enfrentamos, mas pela presença de Deus que habita nela. Espírito Santo, ensina-nos a viver em unidade. Que dentro da nossa família haja mais abraços do que afastamentos, mais perdão do que orgulho, mais diálogo do que silêncio, mais amor do que frieza. Que possamos aprender a cuidar uns dos outros, a apoiar uns aos outros, a nos levantar quando alguém estiver cansado e a permanecer juntos mesmo em tempos difíceis. Abençoa nossa família com teu favor. Derrama prosperidade sobre nosso lar. Abre portas de trabalho, de oportunidades, de crescimento e de provisão. Que nunca falte alimento sobre nossa mesa, que nunca falte dignidade dentro da nossa casa, que nunca falte força para continuarmos caminhando. Supre cada necessidade, responde cada oração silenciosa, visita cada preocupação escondida dentro do nosso coração. Espírito Santo, fortalece aqueles da nossa família que estão cansados. Levanta quem está abatido. Anima quem perdeu a esperança. Consola quem está chorando em silêncio. Cura quem está ferido por dentro e por fora. Restaura quem se sente quebrado. Que ninguém da nossa casa se sinta sozinho, abandonado ou sem direção, porque a tua presença será nosso consolo e nossa força todos os dias. Que nossos filhos cresçam sentindo tua presença. Que os adultos da nossa casa sejam guiados por tua sabedoria. Que os idosos sejam fortalecidos e honrados. Que cada geração dentro da nossa família seja alcançada pela tua mão poderosa. Que haja bênção sobre os mais novos e honra sobre os mais velhos. Que todos nós caminhemos debaixo da tua direção. Espírito Santo, nós entregamos nossa casa, nossa família e tudo o que somos em tuas mãos. Faz da nossa família um lugar onde o amor floresce, onde a paz permanece, onde a fé cresce e onde a tua presença nunca se afasta. Que possamos dormir e acordar sabendo que o Senhor está conosco. Que possamos viver cada dia certos de que nosso lar pertence a ti.
Permanece conosco, Espírito Santo. Habita em nós. Habita entre nós. Habita em nossa família para sempre, em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, agora declara assim escrevendo nos comentários: meu lar é teu, Senhor. Declarando desta maneira, você estará afirmando diante do Senhor que sua casa pertence a Ele e que a presença do Espírito Santo tem lugar permanente em sua família. Amém? Espírito Santo de Deus, nós encerramos esta oração com o coração cheio de fé, crendo que o Senhor já está se movendo dentro da nossa casa, tocando cada ambiente, alcançando cada pessoa e transformando tudo aquilo que precisa ser renovado. Ainda que os nossos olhos não consigam ver neste momento, nós cremos que a Tua presença já está trazendo paz para onde havia inquietação, já está restaurando onde havia desgaste e já está fortalecendo aquilo que estava enfraquecido dentro da nossa família. Nós declaramos que nossa casa pertence a Ti. Declaramos que nosso lar será um lugar separado para a Tua presença, um ambiente onde o amor será mais forte do que qualquer discussão, onde o perdão vencerá qualquer mágoa e onde a união será maior do que qualquer tentativa de divisão. Nós profetizamos que tempos melhores chegarão sobre nossa família, porque o Senhor está conosco e onde a Tua presença habita, milagres acontecem. Espírito Santo, se em algum momento houve frieza espiritual em nosso lar, reacende hoje a chama da fé dentro de nós. Se em algum momento nos acostumamos a viver sem perceber a Tua presença, desperta novamente nosso coração para desejar mais de Ti. Se em algum momento permitimos que preocupações, distrações e problemas ocupassem mais espaço do que a Tua voz dentro da nossa casa, ajuda-nos a reorganizar nossa vida e colocar o Senhor novamente no centro de tudo. Nós rejeitamos tudo aquilo que tenta enfraquecer nossa família. Toda palavra negativa, toda influência ruim, toda discórdia e toda confusão e toda tristeza que tentou se instalar em nosso lar, nós colocamos agora diante de Ti e pedimos: remove para longe de nós. Que somente aquilo que vem do céu permaneça dentro da nossa casa. Que somente aquilo que gera paz, amor, crescimento e comunhão encontre espaço em nosso meio. Espírito Santo, que cada manhã em nossa casa seja marcada pela Tua presença, que cada noite seja guardada pela Tua proteção, que cada conversa seja conduzida pela Tua sabedoria, que cada decisão seja guiada pela Tua direção, que cada dificuldade enfrentada por nossa família se transforme em testemunho da Tua fidelidade. Que cada batalha vencida glorifique o Teu nome e fortaleça ainda mais a nossa fé. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor não apenas ouviu esta oração, mas já começou a agir. Obrigado porque a nossa família não está esquecida. Obrigado porque a nossa casa está debaixo da Tua proteção. Obrigado porque mesmo em dias difíceis, a Tua mão continua sustentando cada um de nós. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova todos os dias sobre nossa família. Que nunca nos falte discernimento para perceber quando o Senhor estiver nos direcionando. Que nunca nos falte sensibilidade para ouvir a Tua voz quando o Senhor quiser nos corrigir. Que nunca nos falte humildade para reconhecer que precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida. E que nunca nos falte gratidão para reconhecer cada bênção derramada sobre nosso lar. Espírito Santo, permanece em nossa família, não apenas hoje, mas amanhã e depois, e em todos os dias da nossa caminhada. Que a Tua presença não seja passageira, mas constante. Que o Senhor esteja conosco nas alegrias e também nas dificuldades. Que esteja presente nas conquistas e também nos desafios. Que nossa família nunca se afaste do Teu cuidado e nunca deixe de depender da Tua direção. Nós confiamos nossa casa em Tuas mãos.
Confiamos nossos sonhos, nossos planos, nosso futuro e aqueles que amamos ao teu cuidado perfeito. E seguimos em frente com a certeza de que enquanto o Senhor estiver em nosso lar, nada poderá destruir aquilo que o teu amor está edificando entre nós. Minha amiga, meu amigo, se esta oração abençoou seu coração e você crê que o Espírito Santo já está fazendo morada em sua família, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo orações que fortalecem sua fé todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum momento de oração. E agora quero te convidar para um propósito com Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sente no seu coração que precisa da presença de Deus para dentro do seu lar. Deixa Deus te usar neste momento, amém? E nunca se esqueça, quando o Espírito Santo de Deus habita em uma casa, aquela família nunca mais é a mesma. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus continue visitando o seu lar e libertando sua família com o poder sobrenatural dele. Que ele te abençoe e te guarde.